Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente das dependências da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 Vietec Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem com que eu consiga levar para você informações relevantes sobre a vida de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o Frei Rafael e vamos falar um pouquinho sobre o grito dos excluídos. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com Terra Santa TV, na verdade com Trabalhador em Foco, né? É porque eu vou conversar com o Frei e meu cérebro fica acostumado com o Terra Santa TV. Sempre que eu falo com freis, eu estou normalmente lá no Terra Santa. Frei Rafael, boa tarde, bem-vindo ao Trabalhador em Foco. Boa tarde, Carla, boa tarde, telespectadora, telespectador. É um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Para a gente começar, uma questão básica. O que de fato é o grito dos excluídos? Então, o grito dos excluídos ele é basicamente uma manifestação popular, né? E como tal, uma manifestação plural, né? Sem um grupo ou grupos que sejam donos, que sejam os que dão o tom, como se diz. É uma manifestação plural, né, que contém-se várias reivindicações, várias causas, várias bandeiras, várias cores, né? E qual é a relação da Igreja Católica com o grito dos excluídos? É muito interessante. O grito nasceu em 1995. Né? O primeiro grito foi em 1995, com o tema, aliás, que é muito parecido desse ano, né? Vida em Primeiro Lugar. E ele nasceu para ser uma ampliação dos debates da campanha da fraternidade, e o próprio grito foi assumido pela CNBB, né, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Certo. Então surgiu em 95, mas quando a gente pensa em excluídos, afinal de contas, quem são esses excluídos? Então, a gente pode ser, sendo mais direto, os excluídos são aqueles que não participam efetivamente digamos, das benesses que o Estado pode dar, que o mercado pode dar. Na verdade, o excluído, de modo bem geral, pensando num exemplo simples, bobo até, uma camisa da marca X. Uma pessoa que não possa ir ao mercado e comprar uma camisa da marca X, não porque não quer, não porque resiste à marca X, por questões ideológicas, tal, mas porque não pode, seja porque sua situação como trabalhador é precarizada, seja porque não tem trabalho, seja porque não tem escolaridade, e por não ter escolaridade não tem trabalho, seja por motivos que independem dela, esse a gente pode dizer um excluído. Não necessariamente o que a gente está falando de excluído, a gente está falando de risco social. A gente está falando até de uma classe trabalhadora, mas que também é excluída de certos benefícios. Claro, claro. Esse, como eu mesmo disse, é um exemplo simplório até, né? Um exemplo para ficar no chão da discussão. E esse é o mais imediato, né? Pessoas em situação de risco, né? Até de miserabilidade. Mas, por exemplo, quando pego um rapaz de classe média alta e, por diversas questões, ele tem que competir, tem que passar no vestibular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar conta de tantas coisas, esse é um excluído também, por exemplo, de movimentos culturais, né, de outras possibilidades. Não quero com isso dispersar o conceito de excluído, dizer que é uma coisa... Enfim,
no nosso caso aqui, é, em primeiro lugar, sim, esses que estão em situação de risco. Moradores de rua, né, pessoas que vivem nas periferias, à margem de serviços básicos de saneamento, saúde, segurança. Quando a gente fala de Petrópolis, existe uma vertente muito imperial a respeito da nossa cidade. Nós temos periferia? A gente tem gente que não tem saneamento básico? Essa resposta é fácil de dar em termos não teóricos, mas práticos. Certo. Pegar ônibus ou andar pela cidade, sair do centro, né? A gente tem muito costume de ficar reduzido ao nosso meio, né? E não andar, não se deslocar na nossa zona de conforto. Se a gente vem para cá, por exemplo, aqui, Rua Quissamã, se a gente se dá o luxo de pegar o ônibus e olhar para os lados, a gente vai ver periferia. Se no nosso caso particular, que atendemos ali no Sagrado as famílias enlutadas, quando a gente vai fazer encomendação, né, não é raro ver mortes por violência, né, seja causado pela droga, violência policial, até violência no trânsito, mas eu digo violência nesse sentido social, propriamente dito. Certo. O grito dos excluídos, então, é também de uma forma, uma questão de mobilização social? Claro, em primeiríssimo lugar. Esse é o grande objetivo, né? Mobilizar, chamar a atenção das pessoas para uma realidade que não é exclusividade das grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis. Não, é uma realidade que se enraiza em todo o país, né? E é, em primeiro lugar, como você disse, um momento de apresentar reivindicações e dizer, olha, existimos, nós excluídos existimos, o Estado não dá conta, não tem dado conta de atender a necessidades básicas. Não estou dizendo quaisquer outras necessidades básicas. Estou falando de saneamento, estou falando de saúde mínima, estou falando de educação mínima e de qualidade, gratuita. Estamos aqui para dizer que o Estado, né, ele não está garantindo essas coisas para nós. Nesse momento em que a gente está vivendo, que é um momento de crise política, um momento de crise social, porque a gente tem o aumento do desemprego, o grito dos excluídos também vem como uma forma de se fazer ouvir da população para a população? Deve ser, em primeiro lugar, eu falava com você agora há pouco, é extremamente doído falar disso hoje. Exatamente, nós estamos ao vivo hoje, dia 12 de maio, né? A gente não sabe o que está acontecendo ainda, né? A gente ainda com a cabeça um pouco inchada, parece que bateram na cabeça da gente. Antes de tudo, lugar não só de fazer reivindicações diante da crise política e social, como você falou, mas o lugar para se refletir, para se denunciar o fato de que a crise política foi inventada, a crise social foi inventada para atender a determinadas demandas, para atender a determinados interesses que não nos são muito claros, mas são visíveis. Então a gente pode dizer que existem vários objetivos para o grito dos excluídos. Claro. Uma avaliação mais ampla e uma avaliação bem específica a respeito de quem está em risco social de fato. Sim. Em primeiro lugar, esse objetivo geral, né? Organizar o mais possível a sociedade civil. A sociedade civil em torno do tema da soberania, em torno do tema do projeto nacional. Ontem o presidente do Senado havia dito que precisava votar aquilo porque precisamos de um plano estratégico de desenvolvimento e um projeto nacional. Algo que, de fato, é inédito no país. Né? Não temos um projeto como nação. Né? Não temos um projeto como país que quer se desenvolver.
né, que quer se desenvolver não só em termos de economia, em termos de índices, em termos de índices que atendem a um quase abstrato capital financeiro, mas desenvolvimento no sentido social. Pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que podem ir à universidade, pessoas que não só podem comprar, mas pessoas que podem ter acesso à cultura, a uma qualidade de vida real e efetiva. Então a gente tem muitos objetivos num único grito. Num único grito, muitos objetivos, justamente porque é um movimento plural. É um movimento plural. Não necessariamente por egoísmo, mas o grupo X não vai tocar em tal reivindicação porque não toca a ele exatamente. Mas existe aquele outro grupo lá que toca nessa reivindicação. Né? E aquela outra não é tocada por aquele outro grupo, mas é por aquele outro. Por isso posso dizer, são vários objetivos. Né? Porque é um movimento plural e tem que ser plural, e é necessário que seja plural para dar voz a tantos setores, a tantas pessoas e setores que são excluídos do debate sobre cidadania, sobre direitos, etc. Quando o senhor fala de que uma pauta não é levada em consideração e outra pauta, a gente pode falar de questões bem práticas. Por exemplo, eu faço parte da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. Então, é uma bandeira a qual eu levanto. Mas, em compensação, não faço parte da pauta do Maio Amarelo, que é a do trânsito. E, por sua vez, faço parte do GAFAP, que é o Grupo de Apoio à Família e à Adoção de Petrópolis, porque minha família vai ser constituída via adoção. Se formos pensar em grito dos excluídos, o GAFAP, que tem crianças em risco social que foram adotadas, são excluídas na sua categoria. Os pacientes oncológicos são excluídos pela deficiência de saúde pública, então estão incluídos nisso. Se a gente for pensar no Maio Amarelo, os excluídos que são os que sobreviveram aos acidentes de trânsito e hoje tem uma deficiência, uma dificuldade de retornar ao trabalho, são todos esses pautas que estão dentro dos excluídos. Tenho certeza, tenho certeza. Tenho você certeza disso. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta dando continuidade à nossa conversa hoje sobre o grito dos excluídos, aqui com o Frei Rafael, no programa Trabalhador em Foco. Fica com a gente. Não dá nem pra acreditar. Tão jovem, tão saudável, tão caridoso, tão forte. Vem cá, que eu vou te prender! E vai me prender por quê? Qual o meu crime? E você roubou meu coração. Vai me agarra, pessoa. Me leva. Me joga na parede. Me chama de lagarto. Aí me solta. Agora um fardado. Marci e Júnior, fotografia. É melhor serem dois do que um.
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Frei Rafael. Frei Rafael, a gente já tem um lema para o Grito dos Excluídos em 2016? Então, como eu havia dito, ele é bem parecido ao lema do primeiro grito em 95. Né? É vida em primeiro lugar. Vida em primeiro lugar. E eu até tenho uma cópia aqui comigo do cartaz, né, que ele é bem emblemático. A gente fala assim, vida em primeiro lugar, a gente tem a tendência de... A gente já pensa logo João 10:10, né? Vida e vida em abundância, e a gente tende a espiritualizar muito a coisa. E quando diz vida em primeiro lugar, né, estamos falando no sentido mais concreto, mais real e mais primário da coisa. Né? A gente está falando de comida, a gente está falando de comida, a gente está falando de casa. Né? Chega a ser, me desculpa ser um pouco mais duro, mas chega a ser abjeto. Uma pessoa que tem casa, criminalizando, por exemplo, o movimento sem teto. Uma pessoa que come, que trabalha, criminalizando o movimento sem terra. Né? Pessoas que lutam, que não necessariamente lutam só por uma ideologia ou pela revolução, qualquer coisa nesse sentido, mas lutam pelo direito básico e sagrado, palavras do Papa Francisco, sagrado, de teto, trabalho e terra. Né? Então, vida em primeiro lugar nesse sentido, no sentido mais concreto. E no cartaz, traz algumas reivindicações aqui. Justiça para um povo que... A gente vê tanta gente na rua, dá até um nó na garganta, né? Tanta gente bradando pela intervenção militar. Né? Entra numa favela, desce aqui, pega o ônibus, desce, vai lá para o Rio, entra numa favela. Se interessa tanto pela intervenção militar, lá é todo dia. Lá é todo dia. Lá pessoas são injustiçadas, pessoas são aviltadas, tiradas de sua dignidade por um poder policial abusivo. Né? São essas coisas. E são os excluídos que mais sofrem com isso? São. Porque os ditos detentores do poder, do conhecimento, eles não passam por essa situação. São porque não bastassem ser privados de escola, trabalho, comida, etc. e tal, não bastando ser pobres, ainda se passa para um estágio seguinte, são criminalizados. Né? O pobre é bandido. Né? E é esse bandido que uma imprensa criminosa, não diria nem marrom, criminosa, é capaz de dizer que bandido bom é bandido morto. Porque está se referindo a essas pessoas que, seja pelo motivo que for, não cabe agora, e nem em momento algum julgar, acabam caindo em criminalidade. Na percepção do grito dos excluídos, a gente pode dizer sim que uma parcela grande é próprio fruto da sociedade. Eu não tenho dúvida, é uma parcela até que um pouquinho maior que grande. Né? Uma parcela nada desconsiderável. Né? As pessoas dizem, muitas vezes se usando como exemplos, e eu já ouvi alguns terríveis, eu fui pobre e hoje eu venci. Houve até um que me dissesse, tendo se formado comigo, que dissesse, eu venci, eu vim do Vale do Jequitinhonha, um dos lugares mais miseráveis desse país, eu vim do Vale do Jequitinhonha, não tinha coisa para comer, fiz uma universidade pública e venci, e não admito que o meu dinheiro seja distribuído para dar vaga a pobre. Né? Isso desconcerta, né? Porque é uma pessoa alguém que passou pela dor e foi capaz de se tornar insensível à dor do outro que passa. É porque a gente acredita de verdade que quem passa pela dor se solidariza com ela, mas não necessariamente. O Grito dos Excluídos tem uma marcha bem pontual.
Quando ela vai ser realizada? Onde vai ser? Como é que são essas questões mais pontuais? Mais pontuais e práticas. Bem, de todas essas questões, eu só posso responder 2, por enquanto. Ótimo, já temos 2 respostas. O que quer dizer o seguinte, de fato, é uma marcha. Não é só, como a gente costuma ver, uma passeata. Né? É um movimento extremamente simbólico. Extremamente simbólico. O que quer dizer o quê? Ela vai sair de um ponto A para um ponto B. Okay. Óbvio, esse deslocamento é a pé, tranquilo. Mas nesse percurso vão haver intervenções de todo tipo, intervenções artísticas. Eu estou junto, coordenando um projeto social aqui na Vila São José, certo, com oficinas de balé, judô, etc. As meninas podem dançar, podem apresentar o seu trabalho. Outros movimentos que tenham banda ou que tenham alguma performance, ou enfim, é um movimento, não só uma marcha no sentido de só caminhar com bandeiras e faixas, também, mas com símbolos, com bandeiras, mas com fotos, enfim. E a segunda coisa é o quando. Tradicionalmente, o grito é marcado para o dia 7 de setembro. Não à toa e por questão também extremamente simbólica. É o momento de discutir a soberania nacional. É o momento de discutir soberania nacional no sentido de que há pessoas que não participam efetivamente do que a gente chama de cidadania. Então, de hoje até 7 de setembro, está havendo um movimento também para organizar essa marcha em Petrópolis. Sim. Como é que o meu telespectador, que quer fazer parte, que quer se apresentar, que quer levar seu projeto social voltado para excluídos, e aí a gente pode falar, sim, quem sabe, das nossas idosas do Fórmula do Bem-Estar, que são tão abandonadas socialmente falando, das nossas crianças do programa Aquarela, que são que precisam do programa no contraturno da escola municipalizada e da escola municipal, esses que são os nossos excluídos que nós temos contato, como Carla da Comunicação Livre, lá com o projeto que era do Frei Antônio Moser, mas também como Sagrado Coração de Jesus, porque tem relação com os franciscanos, né? Todos os outros projetos, como eles devem agir para esse contato com o senhor e com a equipe que está na coordenação da marcha em Petrópolis? Muito bem. Existem 2 modos, digamos assim, de participar. O primeiro é a gente que está organizando, a gente vai fazendo nesse caminho até dia 7 de setembro, a gente vai fazendo pequenos eventos pré-grito. Ótimo. Né? Pré-grito. Amanhã, sexta-feira, 13, acontece o primeiro evento no Instituto Teológico Franciscano, no ITF, na Coronel Veiga, 550. Tá afiada. Casa de Moser. 550, a partir das 7 horas, um encontro com o professor Luiz Gonzaga, certo, em que discutiremos muitas dessas coisas, um projeto para o país, né? Discutiremos as questões atinentes ao grito. A partir daí, o nosso programa está chegando ao final. Como a gente pode entrar em contato? Entrar em contato pelo Facebook. Pelo Facebook. facebook.com/Grito Petrópolis. Tudo Grito junto, Petrópolis. Letras minúsculas sem acento. Grito Petrópolis. Tá? Ótimo. E quem quiser, quem puder, dia 2 de junho, uma quinta-feira, às 19h30, no Colégio Santa Catarina, a Rua Monte Caseiros, a nossa 3ª reunião para a organização do grito. Maravilha, Frei. Muito agradecida pela sua participação conosco. Com certeza vamos falar novamente do grito antes do dia 7. Vai ser um prazer. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana. Até lá.